Salve, salve pessoal, uma ótima noite para vocês. Já estamos entrando aqui ao vivo com 3 minutinhos de atraso, mas já estamos aqui com o IADE se preparando, terminando de se preparar. A primeira pessoa já está chegando aqui, que é a Thaísa. Grande Thaísa, obrigado pela sua presença. O Márcio também, Marino, o Márcio que está lá no México, né Márcio, se não me engano. A Tati está aqui também com a gente, obrigado pela presença. Para quem está chegando agora, o IADE está terminando de se preparar aqui. E eu quero que vocês me falem, por favor, se vocês estão ouvindo bem o áudio, ok? Nós estamos com um microfone externo aqui, que eu pluguei no telefone. Se vocês estiverem ouvindo, me dá um alô aí, fazendo um favor, para poder fazer a melhor transmissão possível para vocês. De qualquer... o Félix está falando aqui que está tudo bem, está dando um joia aqui. O Fabião Alberto também está com a gente, o Márcio, Marino, valeu Marcião por você estar com a gente aqui. Fernanda Sabino, minha irmã maravilhosa, obrigado pela presença. Muito legal, o pessoal já está chegando aqui, já está bem animado pelo jeito, pelo conteúdo que vai rolar hoje aqui nessa noite. O IADE está, a Val também valendo aqui com a gente. O IADE está terminando de se preparar aqui lá no fundão, ali ó, acabou de sair da porta, dá um tchauzinho aí, IADE. Enquanto isso, eu vou dando aqui meu testemunho para vocês, dando boas-vindas também. É o seguinte, o Enneagrama surgiu na minha vida há pouquíssimo tempo, através do próprio IADE. Na verdade, eu ouvi falar de Enneagrama, acho que nos últimos 2 ou 3 anos, mas eu nunca tinha me interessado muito por me aprofundar nos estudos da ferramenta. O IADE estuda psicanálise comigo, e então comecei a ouvir através dele, através de outras pessoas. Alguns amigos que trabalham com desenvolvimento humano começaram também a ler alguns livros, a passar por um processo de desenvolvimento através dessa ferramenta, até que nesse ano definitivamente chegou essa ferramenta até minha mão através do IADE Oliveira da Torre, que é uma das maiores autoridades de Enneagrama da região metropolitana de Sorocaba. Eu fiquei muito feliz de entender um pouquinho mais profundamente a respeito da minha própria existência, algumas questões que ainda estavam bem lá no inconsciente. Se quiser pegar sua cadeira aqui e já sentar aqui, fica à vontade. Bem lá no inconsciente, e eu fiquei impressionado com quanto a ferramenta ela é bem profunda na questão do autoconhecimento. Então, para você que segue a gente aqui na Sabino TED Oficial e curte autoconhecimento, eu acho que vale muito a pena essa entrevista de hoje. E agora sim, senhoras e senhores, definitivamente aqui, venho juntinho, o IADE Oliveira da Torre. Prazer estar aqui com você, viu, IADE? Boa noite. Prazer é meu amigo, muito honrado. Muito honrado também. Estava falando um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente já, que o quanto essa ferramenta agregou na minha vida. Eu acho que a gente fez um treinamento faz quase 1 mês e meio, né? Por aí. 1 mês e meio. E há 2 meses ele aplicou a ferramenta em mim com a Devolutiva. E depois nós passamos por uma imersão da ferramenta. E agora vai vir aí a formação e outras coisas, né? Exatamente. Gostaria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo a gente. Quem é você, de onde você veio, onde come, convive. Vídeos da natureza. Fala um pouquinho para quem está assistindo aí, quem é você, o que você já fez, etc. Maravilha. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Inclusive de quem possivelmente assiste depois isso, né? Obrigado também pelo Sabino, pela oportunidade de explicar um pouco da ferramenta, poder passar um pouco do benefício que a ferramenta consegue produzir nas nossas vidas, pessoais, profissionais, todo tipo de interação e relação social, todo tipo de relacionamento. A ferramenta ela é muito boa para isso. Falando um pouco sobre mim. Originalmente formado em administração de empresas, né? E sempre fiz carreira como empresário, sempre tive empresas de automação, a gente sempre esteve muito ligado com automação, uma área muito tecnológica, uma área muito industrial, muito ligada à informática, né? Mas sempre muito apaixonado por gestão de pessoas, pelo conhecimento na psique humana, na alma do ser humano, né? Sempre fui apaixonado por assuntos relacionados à psicologia, sempre fui muito interessado em todo tipo de autoconhecimento, adorava ler, então para mim facilitou bastante esse processo. Para mim foi um desafio o mundo empresarial, né?
foi muito difícil. Eu fui empresário muito cedo e eu diria que uma boa parte dessa minha primeira empresa não ter dado certo, uma boa não, quase totalidade, né? Foi o fato de eu não me conhecer. O fato de que eu não conseguia entender as minhas motivações, né? Não conseguia direcionar a minha energia, né? E não entender muito as outras pessoas. Eu sempre me considerei muito empático, mas eu não me considerava na época, né, talvez focado nas questões que eu precisava para desenvolver a empresa. Então, esse desafio de tentar entender a equipe, entender as pessoas, os sócios, né, que também é um relacionamento muito difícil, né? Exige muito de você, exige muito da sua resiliência. Você precisa desenvolver uma compreensão do outro muito grande, né? Então, todos esses desafios sempre me motivaram a buscar algum tipo de conhecimento que auxiliasse esse processo, né? Então, eu fiz vários cursos, né, para gestão, alguma coisa assim, até que eu, né, desenvolvi um gosto, uma paixão pelo coach, né? Fiz um curso de neurocoach e na época essa formação usava o Enneagrama e essa formação foi o que mudou minha vida. Né? Essa formação mudou minha empresa, mudou minha vida e deu um salto em todo tipo de conhecimento que eu precisava para fazer realmente a diferença na minha vida, né? Teve muita ferramenta depois disso que agregou também, mas eu diria que o divisor de águas que deu a base para todos os outros conhecimentos que eu fui adquirindo e foram mais eficazes foi essa ferramenta do Enneagrama. Então, pelo que entendi, você vinha passando por diversos desafios nessa questão de relacionamento humano dentro da empresa, na parte de gestão, na parte de liderança, na parte da relação com sócios, acredito que na vida pessoal também. Com certeza. E você a família. E você foi atrás de respostas e ferramentas que pudessem te ajudar a lidar com essas situações, é isso? Exatamente, exatamente isso. Então, para a pessoa que está assistindo lá, que eu vi que tem pessoas que são de outras áreas, tem a Dayana, por exemplo, que trabalha com segurança do trabalho, engenheira de segurança do trabalho. O Boni está lá em Avaré. O Márcio, que eu acho que está passando com você, talvez, que minha irmã que indicou, está lá no México, acho que é da área de TI. Minha irmã é da área de TI, na parte de gestão. Então, para quem trabalha com empreendedorismo, para quem é terapeuta, para quem é coach, para quem é funcionário do ambiente corporativo de maneira geral, a ferramenta também é válida. Com certeza. A ferramenta vai ser válida para todo mundo entender a motivação das pessoas. Para mim, a maior chave do Enneagrama, a principal descoberta que o Enneagrama permitiu, foi na empatia, na compreensão. A maior parte do tempo que a gente vai perder gerenciando um conflito no relacionamento, gerenciando um conflito corporativo, na família, né? Nasce da falta do conhecimento do que me motiva e do que motiva o outro. Se eu entendo o que motiva o outro e eu entendo o que eu busco, é muito mais fácil que essa comunicação seja eficaz e que a gente consiga chegar num acordo interessante para todos, né? Então, onde é que a minha compreensão melhora? A minha compreensão melhora quando eu entendo a dor do outro, ou o motivo que o leva a buscar uma segurança num determinado tipo de comunicação, ou o que ele entende por segurança, o que ele entende por amor, por valorização, né? Quando eu entendo a linguagem dele, e o mais importante, por que ele desenvolveu essa linguagem? Alguma coisa, alguma experiência fez com que ele identificasse aquilo como a coisa mais importante para ele. Entendi. Então, a necessidade dele buscar aquilo não é primitiva, mas existe uma razão que foi construída no passado, na experiência daquela pessoa, naquela personalidade, para que ela tivesse aquele meio de se mover ali, aquela linguagem, aquela busca, né? E uma coisa muito interessante que eu consegui descobrir depois do Enneagrama: as pessoas que, no geral, a gente vai ter mais dificuldade no relacionamento, as pessoas que mais irritam a gente, né? Aquelas que trazem maior dificuldade de compreensão, são essas pessoas que vão mais ensinar.
É com elas que o Enneagrama vai falar, você precisa aprender com ela. Muda completamente o olhar. Por isso que eu digo que o Enneagrama é compreensão. Porque quando você diz, aquela pessoa, eu não consigo ter uma comunicação eficiente, eu não entendo ela, você não entende a motivação dela, não é a mesma motivação, não é aquilo que me move, ela tem alguma coisa diferente. Mas quando você entende o que fez ela procurar aquela motivação, aquilo faz toda a diferença para a aceitação. Aqui só quero falar o que a Rosângela Múrcia, um abraço, Rô, que escreveu aqui, ó, empatia e compreensão é o caminho para o desenvolvimento humano, que é o que você está falando, né? Sim. Também quero dar as boas-vindas para o Cadu Lopes, a Paloma que está aqui com a gente, tem o Fê Carvalho, que é funcionário aqui seu, né? A Tatiane está com a gente, o David, a Fábia lá de Avaré, tem aqui o pessoal da Viagem Programada, tem o Boni de Avaré também, a Dayana que eu já disse, o Franz, um grande abraço para você, Franz, a Thaís, tem a Gláucia, tem o Jonas, o Leonardo Costa, a Egli Lima, o Marcos Oyato, a Rô Rocha e o Jorge Sabino, pai, meu pai lá do Rio de Janeiro. Então nós estamos na América Central, estamos em alguns estados brasileiros também. Agora, para quem está assistindo, mestres lindos, o pessoal da Viagem Programada. Pessoal, conta pra gente quem são vocês aqui, fazendo um favor. É o seguinte, só pra falar uma coisa da Fernanda aqui, ó. Bateu, doeu, leva pra você que é seu, não é do outro. Eu quero deixar um recado aqui bastante especial pra você, que no link da bio, aqui do Sabino TED Oficial, no link da bio, você clica lá e você já pode fazer a sua inscrição para o webinar que o IAGE vai ministrar, ou seja, uma palestra online com vários conteúdos riquíssimos sobre Enneagrama, sobre autoconhecimento, no dia 6 de maio, certo? Exato. Vai ser uma quarta-feira também, das 20 às 21 horas. Então lembre-se de fazer a inscrição no link que está na bio. Agora, IAGE, o que é Enneagrama? Tem gente que está assistindo aqui que nunca ouviu falar sobre Enneagrama. O que é o Enneagrama? O que é essa ferramenta? Enneagrama é uma ferramenta muito antiga, é uma ferramenta que tem origem, até certo ponto, muito debatida, né? Em que posição da história veio eu não digo a criação, mas o desenvolvimento da ferramenta, né? Mas o Enneagrama a gente consegue dizer um ponto muito importante do desenvolvimento do Enneagrama, que foi quando o Gurdjieff, né, Ivanovich Gurdjieff, que era um armênio, né, um filósofo, né, um pesquisador, ele conseguiu, através das pesquisas dele, porque o tema da personalidade, do comportamento humano é pesquisado desde o início da civilização, né, desde que a gente conseguiu desenvolver a linguagem, uma boa parte do que move a linguagem, a comunicação, é entender o outro, porque eu preciso me comunicar melhor com o outro, eu preciso saber o que ele busca, o que ele quer de mim, né, como que eu posso ser melhor, né? Então, essa pesquisa fez com que o Gurdjieff conseguisse compilar uma série de fontes, né, de várias filosofias muito antigas, e ele conseguiu desenvolver o Enneagrama moderno, que é com esse formato que a gente tem hoje. Ele conseguiu formalizar aquele conhecimento. Depois dele, o Enneagrama cresceu muito com as contribuições do Naranjo, o Echazo, que foram também estudiosos, psicanalistas, psicólogos, que estavam na área do autoconhecimento e que conseguiram entender que aquela ferramenta falava de um conhecimento que veio a ser formalizado por Freud, né? Que veio a ser formalizado pelos grandes mestres aí da psicologia, da psicanálise, né? E ele entendeu que aquilo já era um mecanismo, até certo ponto, compreendido pelos antigos. Eles já haviam conseguido chegar em conclusões semelhantes, talvez com uma linguagem diferente, uma linguagem um pouco mais simbólica, mas eles já tinham conseguido chegar nesse conhecimento da motivação humana e da motivação da personalidade, o que busca, né, o ser humano desde a infância, o que ele entende como saudável, o que ele entende por felicidade, o que doeu, o que é uma dor para ele, né? Então essa ferramenta faz o quê? Ela consegue fazer até certo ponto um diagnóstico dos principais valores e das crenças
dos mecanismos de personalidade, né? Aí a gente precisa entender um pouco o mundo da criança, né? Porque a criança ela começa a ter uma percepção que ela é muito frágil para o ambiente onde ela está, né? E essa criança ela começa a entender que alguns comportamentos protegem ela de determinadas dores, de algum sofrimento, de alguma falta, né? Ou que alguns comportamentos dão felicidade para ela. E ela repete isso cada vez mais. Isso vai formar a base de uma crença, de um mecanismo inconsciente que depois de muitos anos é difícil para um adulto entender com detalhe aquele mecanismo. E a ferramenta de Eneagrama consegue mostrar claramente a formação desse mecanismo, a função desse mecanismo. Por isso que eu falo muito, eu bato na tecla da empatia, da compaixão. Eu entendo o que formou você, eu entendo o que é valor para você, eu entendo aquilo que você teme e não quer, né? E o que te afasta, o que te dá medo, né? E as piores reações dos seres humanos, né, psicologicamente falando, estão todas ligadas ao medo, né? O medo é o que faz a gente entrar na sobrevivência, no mecanismo de fuga e luta, né? No mecanismos inconscientes que nós não compreendemos. Então o Eneagrama ele vai iluminar tudo isso, ele vai conseguir trazer um conhecimento que pra gente já ficou muito oculto naquela infância. E não só isso, porque esse diagnóstico é o primeiro passo, mas o Eneagrama ele vai conseguir passar também um conjunto de práticas, de exercícios para que aqueles mecanismos que foram desenvolvidos na infância, né, que a gente brinca no Eneagrama, que aquele mecanismo é como se fosse um gesso que você coloca numa perna, por exemplo, quando ela quebrou. O gesso em si ele não é nem bom nem ruim. Um gesso, pelo tempo correto, aquele gesso é bom. Se você coloca um gesso numa perna que está quebrada, durante 30 dias, aquela perna vai, né, reconectar o osso, perfeito. Aquilo foi saudável. Passou disso, aquilo já não é mais saudável, porque aquilo vai atrofiar a perna. Então, o que a gente faz no Eneagrama? Uma vez identificado o mecanismo que criou a personalidade, como motivação, como, né, crenças, a gente precisa começar a tirar aquilo, porque hoje ele não está protegendo mais, ele está limitando, ele está impedindo que aquilo seja uma vivência plena, completamente feliz. Então essa é a ideia do Eneagrama, conduzir uma prática que consiga libertar esse mecanismo, né, para que as pessoas consigam ser plenas novamente na relação. E de alguma forma conseguir se equilibrar na relação que ela tem com ela mesma, na relação que ela tem com o outro, assim por diante, certo? Exatamente. A Egli Lima perguntou aqui qual país se originou o Eneagrama. Então, a origem do Eneagrama, ela, até certo ponto, ela é desconhecida. Não existe uma documentação confiável, né, uma historiografia que permita apontar com segurança a origem do Eneagrama. O que a gente sabe do Eneagrama é que o Gurdjieff ele é considerado o formalizador da ferramenta como nós conhecemos hoje e que outros, né, colaboradores conseguiram aperfeiçoar e complementar a ferramenta com um entendimento muito mais moderno em termos de psicologia. Uhum. Mas o Eneagrama ele vem de fontes muito diversas, de sufismo, ele vem de correntes filosóficas muito antigas, em diversas partes do mundo. Então, até certo ponto, parece que é uma amálgama. O Eneagrama parece que ele tem na verdade, ele é um grande quebra-cabeças que foi, né, resolvido pelo Gurdjieff, mas as peças vieram de países e regiões diferentes, até de tempos diferentes. Olha que interessante, né? Quer dizer, então, que ela veio de países diferentes, com culturas diferentes, de tempos diferentes, mas ainda assim o Gurdjieff conseguiu chegar numa montagem que compreenda o ser humano na sua magnitude, é isso? Exatamente, muito interessante sua observação. Inclusive porque, e depois até em psicologia a gente descobre isso, todo tipo de comunicação, de conhecimento humano, ele tem uma base que a gente chama de arquetípica, né? Então essa base ela é comum e ela independe de linguagem, né? Então existem temas arquetípicos. O que é bom em qualquer lugar do mundo, independente da cultura. O que é ruim em qualquer lugar do mundo, independente da cultura. Existe uma outra variação, óbvio, que também destaca naquela cultura, né? E que tem também uma razão para que aquilo exista
a valorização diferente, né? Mas até certo ponto a gente trabalha com uma linguagem universal. Se você tirar a linguagem e a comunicação elevada, digamos assim, construída, né, como linguagem escrita, por exemplo, os símbolos e as motivações são todos iguais. Uhum. Agora eu quero dar as boas-vindas para a Bia aqui também. Ó, o Fábio está perguntando uma coisa aqui. Como funciona a aplicação do Enneagrama? É um treinamento? A aplicação do Enneagrama tem diversas maneiras de fazer e cada uma vai atender uma necessidade específica. E ela vai, até certo ponto, se adequar melhor para uma necessidade da pessoa e as condições de receber aquele conhecimento. Ele pode ser um treinamento, ele pode ser uma análise, onde você responde um mapeamento e quem produz o Enneagrama vai te responder fazendo uma análise das motivações, dos mecanismos, das crenças que estão indicadas, né, até certo ponto naquele padrão arquetípico de personalidade, que é um padrão até certo ponto universal. O Enneagrama é uma ferramenta muito profunda e muito abrangente. Ela tem as duas coisas. Ela tem abrangência lateral e tem profundidade, né? Então, dependendo da necessidade do Enneagrama, por exemplo, num contexto corporativo vai ter uma aplicação específica, né? Pode ser conduzido de uma determinada maneira a aplicação do Enneagrama para que o grupo, o coletivo, se beneficie daquele conhecimento. Quem busca por uma razão pessoal, por uma questão de autodesenvolvimento ou relacionamento, então existe um caminho específico. O ideal é fazer uma devolutiva e um treinamento, né, para que aquele conhecimento realmente consiga ser, digamos, adquirido com maestria, para você aplicar ele. É muito interessante conhecer a própria personalidade, mas é mais interessante você conhecer o outro, né? Inclusive Sun Tzu não falava na Arte da Guerra que se você conhece só você ou só o outro, você vai perder metade das batalhas. Sim. Se você conhece você e o outro, a chance de você ganhar as batalhas são muito grandes. Então, o Enneagrama, como devolutivo, ele vai te dar um conhecimento profundo da própria personalidade. Isso já ajuda muito. Mas na empatia, na compaixão, né? No estender a mão para o outro, seja ele quem for, né? Em qual ambiente ele estiver. Isso é mais fácil quando você entende a dor dele e conhece profundamente a personalidade dele, o que gerou ele. Né? Então, por isso que daí o treinamento é mais efetivo. Uma parte do conhecimento é próprio, mas uma parte eu preciso entender o outro. Né? Essa relação depende dos dois lados. Então, o ideal é fazer a devolutiva e fazer o curso para que você tenha uma formação completa do Enneagrama e consiga aplicar ele no dia a dia, mesmo que seja em silêncio. Né? O Enneagrama é a arte de você harmonizar, não ter conflitos, né? Como conseguir uma comunicação não agressiva, né? Como ser eficaz numa comunicação, ele vai dar essa base. Aqui eu quero também agora aproveitar, o Fábio falou muito bom, e dar as boas-vindas para quem chegou depois, tá? É sempre bom a gente interagir com as pessoas, inclusive o Ieide pode pedir, bebendo alguma aguinha. Quero agradecer a presença da Kátia Tomazin, que está com a gente, queridíssima. O Maurício Ren, que fez um dos cursos mais memoráveis de liderança que eu fiz. Maurício, um abraço para você lá de São Paulo. Tá, o Mark de Lima também, a Rosana, o Rodrigão, psicanalista, Life Pulse, a Evelyn mais uma vez, o Rafa Vilela, a Pamela Freitas. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui, apertei o botão errado. Mariane, apertei outro botão errado. Meu Deus, a Bia, já falei, apertei o botão errado de novo. Mas faz parte, né, pessoal? Quem mais está com a gente aqui? A Stephanie França. O Ivan, também psicanalista, um grande hipnólogo de Sorocaba, que vai passar aqui também com a gente numa live surpreendente. A Bubu, lá de São Paulo. Eu quero aproveitar e também agradecer ao Ivan, que escreveu aqui assim: 2 lindos profissionais de extrema competência. E você também é de extrema competência, viu? O Franz está chamando aqui para participar dessa live. Franz, aguenta um pouquinho que eu já chamo você, tá? Daqui a pouco eu falo para você chamar a gente aqui de novo. Existe um padrão de comportamento ideal ou melhor? Essa é uma pergunta. E o Boni, lá de Averé, escreveu assim: ó, o que representam os números de 1 a 9? Então, 2 perguntas. O que representam os números de 1 a 9 e se existe um padrão de comportamento ideal ou melhor? Vamos à sequência. Não existe um padrão ideal ou melhor. Né?
Existem tipos de enneagrama que se destacam em determinados ambientes ou funções, porque aquela personalidade ela tem ferramentas já nativas, né? Já vem de fábrica, ela já tem ferramentas que permitem uma melhor negociação, comunicação, entender, uma melhor empatia com aquele ambiente, com aquele conjunto de valores, né? Mas em outras circunstâncias essa pessoa pode ter uma grande dificuldade de comunicação e não é raro a gente entender e compreender que, por exemplo, aquela pessoa extremamente querida no trabalho não é necessariamente em casa, não é reconhecida, não tem uma comunicação eficiente em casa. Então, o que mostra pra gente é que aquela personalidade ainda não tem todas as ferramentas para conseguir interagir em todos os ambientes ou em todas as circunstâncias. Então, todos nós temos algo a aprender no Enneagrama. Né? E essa é a parte bonita que eu acho do Enneagrama, que você vai aprender com outro tipo, e muitas vezes é um tipo que você não se dá bem, que você tem dificuldade na comunicação, é o que mais vai te ensinar. Por quê? Primeiro, ele é o que mais está mostrando a sua deficiência, ou está mostrando o que você está fazendo, mas você não consegue ver, você só vê em projeção. Né? E ele vai conseguir te passar ferramentas que, em circunstâncias normais, aquela pessoa não buscaria desenvolver. Né? Então é sempre uma motivação externa, né? Sempre algum tipo de coerção ou constrangimento em algum tipo de relacionamento que faz com que as pessoas busquem esse conhecimento para conseguir se integrar melhor. Então não tem um tipo que vai ser evoluído, não tem um tipo que vai ser melhor, não tem um tipo que é o final, digamos, o produto final do Enneagrama. Não, o Enneagrama ele é dinâmico e ele vai te ensinar que você vai sempre aprender com todos os tipos, e o ideal é você harmonizar todas as qualidades de todas as personalidades. A hora que integrar todas essas qualidades, você seria muito mais completo, muito mais pleno na comunicação. Então, a pergunta que o Boni fez, o que significa cada tipo, então cada número que tem dos 9 é um tipo diferente. E cada um apresenta uma característica e uma personalidade diferente. Exatamente. Alguns se dão bem com alguns, outros não se dão bem. Porque o mecanismo não é compatível. Certo. Você consegue resumir uma síntese rápida, sei lá, de 10 segundos, 15 segundos, o que é cada tipo? Dá. Eles têm um nome que define um adjetivo, né, alguma coisa assim. Né? Então você tem um tipo que é perfeccionista, que é o tipo 1, bastante metódico, bastante herdeiro, né? Você tem o 2, que é um ajudante, um doador, que é um tipo muito social, vinculado com o bem-estar do outro. Né? Você tem o vencedor é um tipo muito focado em resultado, muito workaholic até certo ponto, fácil de reconhecer nos ambientes de trabalho. Né? E ele tem uma motivação de conseguir o sucesso. Né? Você tem o 4, que é o intenso, por exemplo, que é um tipo muito artístico, muito emocional, bastante expressivo. O 5, que é o analítico, que é um tipo que eu brinco que é o tipo de engenheiro, né? Não é que ele é o tipo de engenheiro, mas ele favorece pessoas que têm esse comportamento, essa habilidade de se recolher, não interagir tanto com o ambiente, mas conseguir observar com profundidade aquele ambiente, né? Ou situações, é um tipo muito mental e intelectual. O 6, que ele é considerado precavido, né? Ele busca muito segurança e nisso ele produz nos sistemas onde ele interage características que são sólidas, né? Ele é um tipo que faz com que as pessoas se sintam muito protegidas, né? Ele busca criar uma rede de proteção. Aí você tem o 7, por exemplo, né? A gente considera ele um sonhador, por exemplo, mas a característica positiva do 7 é a habilidade de adquirir conhecimento, de trafegar por todos os ambientes, de conseguir se explicar com quase todo tipo, né, de personalidade. Ele tem muita facilidade de interação. Ele gosta de coisas novas, é um tipo apaixonado por inovação, né? Ele move a inovação, o tipo 7 move a inovação e a comunicação até certo ponto. Mas tem o 8, que é um tipo, a gente chama de poderoso, né? Que basicamente são os CEOs, né? As pessoas líderes de grandes grupos, líderes de algum tipo de contexto, até mesmo um contexto religioso, né? São pessoas que têm facilidade na gestão, são líderes naturais e são seguidos facilmente, né? Muito justos, eles no geral são pautados por regras bem morais, né? E você tem o tipo 9, que é um pacifista, que é o mediador, e ele vai fazer com que
as personalidades consigam se harmonizar, se entender melhor. Ele facilita a comunicação, ele facilita a criação de um bom ambiente. Onde ele está, o ambiente é sempre um ambiente muito calmo, um ambiente muito alegre, né? Até certo ponto ele diminui a diferença entre as pessoas, né? Então ele é um tipo muito harmonia, né? Então basicamente é uma conceituação dos principais adjetivos dos tipos. Que foi a pergunta da Kátia Tomazin. Vocês poderiam mencionar um aspecto de cada tipo? Tá aí, Kátia, já foi respondido. A Fernanda Sabino, minha irmã linda, tá lá em São Paulo, disse assim, ó, ela é tipo 4, né? Descobri ontem que meu pai é tipo 8, inclusive. Então, depois a gente conversa sobre isso. Falaremos mais sobre isso depois. Tá? A Fernanda falou assim, o tipo 4 tem jeito? Tipo 4 ele é fundamental no Enneagrama. Uhum. Tipo 4 ele vai ensinar muito no Enneagrama, e nos treinamentos a presença de um tipo 4 é garantia de que aquele treinamento vai ser completo, né? No sentido de personalidade. Quando tem um tipo 4 no treinamento, o treinamento é pleno na utilização dos recursos, né? Então o tipo 4 ele vai ter uma paixão pela vida, e ele vai ter uma motivação, né, que tem muito a ensinar. Então, assim, todo tipo de Enneagrama talvez se veja muito estereotipado ou muito pejorativo, mas isso não existe. Em qualquer tipo de Enneagrama você tem uma faixa que não está evoluída, não está saudável, e você tem uma faixa saudável. Aí me perguntam, qual que é o melhor tipo de Enneagrama? Saudável? Qualquer um. Entendo. Essa é a busca do Enneagrama, se tornar uma personalidade evoluída. Porque a personalidade evoluída, ela integrou todas as outras. Então, o problema é a personalidade que não conseguiu se integrar, né, com todos os aspectos da motivação humana. Pergunta. Dayana, daqui a pouco eu faço a sua pergunta aqui, tá? Qual é o caminho para conseguir integrar os demais aspectos dos outros perfis? Essa é uma pergunta que vale $1 milhão. Vale até mais. Vale até mais. Tá. A integração vai passar, todo tipo de evolução no Enneagrama, não só a integração dessas características, ela vai passar por uma questão fundamental em qualquer tipo. O reconhecimento que é necessário evoluir. O reconhecimento de que nós não somos um produto final acabado e perfeito, e que nós precisamos aprender com o outro para que a nossa relação e o nosso desenvolvimento como coletivo, como sociedade, consiga ser melhor. Então, a partir do momento que você reconhece isso, você tem a primeira coisa que o Enneagrama te pede, que é a motivação, né, e o desejo pela evolução. Existem sacrifícios? Sem dúvida. Mudar a personalidade em qualquer aspecto não é fácil. Mas precisa primeiro reconhecer que existe algo a ser evoluído, que nós temos que melhorar e aprender com os outros. A partir daí, o caminho do Enneagrama é muito mais simples e vai passar pela observação. A segunda etapa do Enneagrama é a observação. Você observar o próprio comportamento, uma observação interna, e você observar os outros, para que você consiga aprender os mecanismos que te faltam. Então, o segundo passo do Enneagrama é a observação. Lógico que isso desdobra em várias atividades, em várias técnicas, mas em linhas gerais é isso. E você não consegue fazer com que uma pessoa se motive a buscar outros mecanismos se ela não reconhecer que aquele mecanismo que ela usa hoje é falho em algum aspecto. Tem uma coisa que o nosso mestre de psicanálise, o Ricardo de Ribeiro, um abraço para o Ricardo de Ribeiro lá da Casa da Psicanálise, que ele sempre fala, cada pessoa que vem até a nossa vida vem com a função de ser grandes mestres a nos ensinar algo, né? Sem dúvida. Então, perfeito. Quero fazer a pergunta aqui da Dayana Nunes, nossa engenheira ligada à segurança do trabalho. Nessa técnica, só são trabalhados os arquétipos ou também podem ser trabalhados aspectos do temperamento? É uma pergunta até certo ponto, digamos, dúbia, porque assim, o que é um arquétipo, o que é um temperamento, né? Então precisa primeiro definir isso para a gente ter certeza que está falando a mesma coisa. Para o Enneagrama, o que é um arquétipo? É um padrão de comportamento que vai ser gerado até certo ponto de maneira universal por alguém que teve uma determinada experiência, tá? Então, experiências comuns sempre produzem o mesmo arquétipo? Não. O que muda?
na produção de um arquétipo. Eu sempre faço esse exemplo, 2 irmãos gêmeos ou 2 irmãos com pouca diferença de idade, eles vão ter comportamentos às vezes radicalmente diferentes na mesma criação, na mesma educação, no mesmo ambiente. O que fez isso? Aí entra talvez o que ela comentou em segundo plano, né, que seria o temperamento. O que é o temperamento? O temperamento é uma característica do comportamento, uma tendência a responder de uma determinada maneira. Essa tendência pode ser classificada na psicanálise como uma pulsão, como um instinto. Ou seja, existem pessoas que são mais instintivas no sentido de agressão, de uma defesa mais assertiva, né? Aquele instinto de luta, de defesa. Existem pessoas que são muito mais retraídas e vão buscar fugir dessa situação, vão desarmar a situação e tentar sair daquele ambiente perigoso. Então isso é o que você diz de temperamento. Então o Enneagrama ele vai levar em consideração sim o temperamento. Por quê? Porque o Enneagrama, como eu disse, ele vê tanto em profundidade como em abrangência. E ele vai conseguir detectar características, os tipos, não são estereotipados, é 5, é 8. Não. O Enneagrama ele vai falar de, no mínimo, 27 subtipos, e se você conseguir quebrar isso por todos os níveis de evolução, saudável, a faixa de evolução, né, e asas, você vai conseguir aí quase uma centena de tipos facilmente. Isso individualiza muito melhor aquela pessoa. Então não é tratada como um número, é tratada como um ser individual. Não existem 2 tipos 5 iguais. Sempre existe alguma coisa diferente. E isso é o temperamento. E a gente vai ver isso no Enneagrama sim. Tem um recadinho para você que está chegando agora aí, para você que não pegou o início da live. Na bio do nosso Instagram, da Sabino TED Oficial, tem um link. Clica no link depois da live aqui e faça a sua inscrição no webinar que vai rolar no dia 6 de maio. Vai ser uma quarta-feira das 20 às 21 horas com o Yade, onde ele vai se aprofundar ainda mais no assunto. É de graça, então vale a pena você participar. Lembrando que as vagas são limitadas, tem um número limitado de pessoas que podem participar. Então depois que a live terminar, corre lá no link da bio do nosso Instagram e faça sua inscrição. Quero aqui dar as boas-vindas para o Douglas Mori, nosso brother que está aqui com a gente. Obrigado pela presença. A Aline, nossa amiga lá do curso de psicanálise também. A Fernanda, a Sabina respondeu assim: agora faz sentido, eu sei o 4. O Douglas falou assim: grandes feras. A Aline disse: que dupla 10. A Dayana: ok. O Boni, ele fez uma pergunta aqui, mas eu quero dar as boas-vindas antes ao Lucas Negrão. Beijão para você, um dos maiores comunicadores de Sorocaba e toda a região. Vamos lá, a pergunta do Boni tem a ver com o DISC, para quem já fez o perfil comportamental, DISC e Enneagrama, a correlação dos dois. No DISC, ele é analista, cauteloso, e ele viu que o tipo 5 é um tipo mental, certo? Uhum. Ele queria saber se, então, o meu perfil comportamental, sendo analítico, corresponde ao tipo 5 analítico dentro do Enneagrama? É uma pergunta. Ou são coisas diferentes? Então, acho que vale a pena você explicar a diferença do DISC, perfil comportamental, entra na grama e depois você responde a pergunta dele. Perfeito. Bom, o DISC, que também é uma ferramenta muito abrangente e muito precisa para fazer uma avaliação, né, do indivíduo, elas se complementam. O DISC, ele vai... inclusive o meu mestre de Enneagrama, ele fala o seguinte: imagina uma lata cheia de leite, né? E só que no topo tem nata. O DISC talvez vá lá e fala: olha, tem nata, agora ali tem nata. O Enneagrama mexe tudo com uma colher, vai lá no fundo e fala: olha, tem leite e tem nata. E acho que o leite gerou a nata, né? Então o que o DISC vai fazer? O DISC ele pega comportamentos atuais daquele indivíduo. E aquele comportamento, até certo ponto, o DISC detecta isso, pode ser motivado por uma necessidade de adaptação e não por uma questão natural, uma expressão natural daquela pessoa. Tá. E aquilo demanda muita energia. No Enneagrama, você vai ver a essência da pessoa como mecanismo de defesa, como mecanismo de personalidade, como ela vê o mundo, a lente que ela vê o mundo, né? Então, até certo ponto, eles se complementam, mas eles são diferentes. E você pode ter um perfil analista no DISC, que não é o analítico como arquétipo do
Enneagrama. O arquétipo do analista do Enneagrama, ele tem características próprias, né? Que talvez possam sim gerar os analistas do DISC, podem, mas nem sempre serão correspondências exatas, assim, estatisticamente falando. Você pode ter uma variação grande, porque tem outros tipos do Enneagrama que são muito analíticos também, ou analistas do DISC. São mais mentais, Mais né? mentais, exatamente. Existem várias maneiras de se expressar ou de se posicionar como mental, né? Existem várias ferramentas para se fazer isso. Então, provavelmente não tem uma correspondência tão grande. Então, nesse caso, Boni é meu coach. Estamos juntos aí há um tempo. Nesse caso, Boni, valeria a pena você pensar em até fazer uma devolutiva, uma aplicação devolutiva individual com o e-age, para se aprofundar mais nessa questão, já que você está dentro de um processo de desenvolvimento e pode te ajudar ainda mais a se compreender ainda melhor. Tá? Fica a dica para você aí. O Fabinho escreveu aqui, ó: quem passa pelo Enneagrama corre o risco de ficar rotulando as pessoas? Corre. Por isso que o Enneagrama passa pela compreensão e pela compaixão, pela empatia. Se você não entender o que o outro experimentou para desenvolver aquele tipo de personalidade, é fácil você usar isso para rotular. Como também é no DISC. Até certo ponto pode gerar um ambiente muito pejorativo, pode gerar um tipo de limitação para aquele indivíduo. Não é a ideia do Enneagrama rotular pessoas. O Enneagrama está explicando de forma muito específica, mecanismo de defesa. Como eu já disse antes, quando você estuda com profundidade o Enneagrama, você tem o mesmo tipo com personalidades completamente diferentes na expressão, aparentemente. Mas com a motivação e a criação do mecanismo de defesa é muito parecido. Então, tem gente que busca segurança de forma agressiva, atacando primeiro, né? E tem gente que vai buscar segurança fugindo. Mas os dois, a motivação é buscar segurança. Então, talvez a expressão seja diferente, mas a motivação é a mesma. E essa compreensão faz com que a gente não consiga rotular pessoas. E é frequente, por isso que precisa de um conhecimento aprofundado no Enneagrama, é frequente você, na observação, determinar errado um tipo de Enneagrama. Por isso que precisa ter uma ferramenta aplicada, um mapeamento, uma coisa mais formalizada para você ter certeza sobre um tipo. Pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui nos 14 minutos finais, então se você ficou com dúvidas, agora é a hora de fazer as perguntas, para ir perguntando para o Ieide aqui, tá bom? O Boni falou, show, muito obrigado. A Rosa Martinez está aqui com a gente também, seja bem-vinda. O Eric Garcia, nosso querido Eric, também entrou por aqui. A Oliveira D. O Douglas Mori perguntou assim, ó: é possível transitar pelos diversos perfis? Sim, e nós fazemos isso provavelmente o tempo todo, né? Mas essa é uma das belezas do Enneagrama, né? Você conseguir essa fluência de transitar. Existe problema em transitar entre os diversos tipos? Não, se aquilo for consciente e for uma adaptação para uma determinada situação de forma consciente. Sendo consciente, aquilo é saudável e é isso que a gente precisa aprender. O problema é a gente transitar pelos ciclos do Enneagrama de forma inconsciente, ou seja, desintegrando a personalidade, sem os mecanismos mais evoluídos daquela personalidade, sem as qualidades, né, da personalidade. Aí já não é positivo, não é saudável. Mas sim, em diversos momentos a gente vai fazer um mecanismo, um movimento que é característica de um tipo que não é o nosso base, né, não é a nossa essência. Existe sim isso e é saudável se for treinado e consciente. Na PNL, para quem não conhece a PNL, Programação Neurolinguística, fala o seguinte, tem uma técnica da modelagem, de você começar a conviver ou começar a ler livros de grandes empresários, grandes pessoas, grandes biografias, de alguma forma conviver ou introjetar esse modelo a ser seguido, e você vai introjetando esse comportamento. Você acredita que isso possa fazer sentido também para o campo do Enneagrama? Até certo ponto, sim. Vai depender muito do quanto aquela pessoa conseguiu, como você diz, introjetar de verdade aquele conhecimento de maneira saudável, né?
e o quanto ela conseguiu desmontar, até certo ponto, um mecanismo de defesa mais infantil. Tá. Porque senão você só vai integrar um novo que vai funcionar quando você está seguro, com energia, e num ambiente estressante ou numa situação um pouco mais difícil, aquilo desmonta rapidamente. Né? Então, existe sim a mudança do tipo do Enneagrama por autoconhecimento, mas ela passa por uma integração mais formalizada, ela precisa de mais estudo, senão, de novo, vai cair numa situação inconsciente. É uma emulação até certo ponto, é uma persona, mas não é a essência. A essência está lá e vai reagir se for estimulado. Quero dar as boas-vindas aqui para o Douglas Vale. Você com certeza já ouviu a voz desse cara em Sorocaba, já trabalhou em diversas rádios e hoje está lá fazendo a sua mega locução na Band FM. Obrigado pela presença aqui, Douglas. Aqui o Douglas Mori escreveu: gratidão, mestre. A Dayana disse: amei. Gratidão, mestres. A Egna Lima perguntou: o que vai ser abordado no webinar no dia 6? Vou conseguir saber qual é meu tipo de Enneagrama? Ok. Começa a responder que se você não souber, já sei a resposta. Você já tem isso construído. As pessoas conseguem até certo ponto se reconhecer nos tipos do Enneagrama quando elas conseguem ter uma boa percepção de si mesmas. Infelizmente isso não é muito comum, né? Mas é possível você se reconhecer através de uma explicação, você imaginar que você se encaixa mais com um determinado tipo, né? Muitas vezes isso não se mostra real no sentido de essência. Por quê? Porque é uma personalidade até certo ponto recente, possivelmente o ambiente está mudando aquela personalidade de maneira aguda, é uma adaptação, mas não é essência, né? Não introjetou completamente outros mecanismos, né? E possivelmente existe, isso é do ser humano, né? Nós estudamos isso em todas as áreas de filosofia e psicologia e etc. A gente tem uma tendência muito grande a não se ver corretamente, né? Uma das ferramentas principais do Enneagrama é justamente a autoobservação, porque as pessoas no geral não têm um treinamento ou uma autorização para fazer isso. É muito difícil você realmente se olhar com profundidade, né? Então o Enneagrama vai permitir que você melhore essa visão, mas não é muito seguro que o seu tipo seja aquele só de você observar uma explicação do Enneagrama, por exemplo. É fácil você confundir com outros tipos, inclusive tem contratipos e tal, tem uma técnica mais específica, né? Então o ideal é fazer o teste. Pois é, Guilherme, aproveitando e respondendo você aí, o ideal é fazer o teste, mas com certeza no webinar você vai conseguir se aprofundar ainda mais em algumas informações a respeito do Enneagrama. E para você que está acompanhando a gente também agora e chegou agora, inclusive o pessoal do lado do Cor e Fio, que é a Eliene, nossa amiga da psicanálise, o Tarsis, grande Tarsis, um prazer aqui, o professor da Uniso, de Relações Públicas, o Mundo de Fora, Mundo e Lá Fora. Então, no nosso webinar que vai rolar no dia 6 de maio, das 20 às 21 horas, no webinar com o IADE, ele vai se aprofundar um pouco mais nessa ferramenta. Você com certeza vai conseguir se reconhecer mediante as explicações, mas no webinar a gente vai fazer um valor especial para a devolutiva com o IADE individualizada. E também tem uma outra surpresa que vai rolar no webinar, mas você só vai saber no dia 6 de maio, das 20 às 21 horas. Lembrando, para você que chegou agora, assim que terminar a live, lá no link nosso do Sabino TED Oficial aqui no Instagram, você clica no link e faz a inscrição na palestra, no webinar, que vai ser online, totalmente gratuita, e as vagas são limitadas. Então, se você tiver interesse, vale a pena você fazer já o seu cadastro, porque a partir de amanhã a gente já vai patrocinar o link com a divulgação do webinar e você pode perder a sua vaga. Beleza? É o seguinte, então, espacinho aqui para a última pergunta. Enquanto isso, Yeide, quero que você me fale o porquê valeu a pena você estar aqui nessa live hoje. Muita gratidão por poder passar um pouco desse conhecimento que me ajudou tanto, né? Eu acho que o mais interessante do Enneagrama é multiplicar isso para que esse efeito, de novo, como coletividade, como sociedade, a gente tem uma sociedade melhor. O Enneagrama, sem dúvida, é uma ferramenta para isso. Pessoal, escreva aí no que essa live de hoje vai de fato ajudar no seu dia a dia, na sua vida.
Legal? E quem tiver alguma pergunta, vale a pena perguntar, porque nós estamos aqui com os últimos minutinhos desta live. E aí eu particularmente quero te agradecer muito pela sua disponibilidade. Se quiser pegar água, fica à vontade. Obrigado, vou pegar uma linha. Vai que a pergunta é difícil. Pela sua disponibilidade. Muito É uma grande alegria poder receber você e transmitir para o pessoal que gosta do nosso trabalho. Eu tenho certeza que cada uma das pessoas que se disponibilizou hoje para estar durante 1 hora com a gente, saiu daqui diferente da forma que chegou. Muito bom. Agradeço você pela oportunidade, pelo público. Admiro muito o seu trabalho e sei que você está nessa caminhada de também ajudar todo mundo, né? E essa evolução vai ser para o bem coletivo, não é só para o nosso bem, né? Então, gratidão também por você estar se esforçando tanto por passar isso para tanta gente. Muito legal. Então, olha lá, Kátia Tomazinho escreveu: lindos, contribuindo com a evolução humana, gratidão. O Fabinho disse: show. A Bru Martins entrou agora, mas Bru Martins, nós já estamos terminando a nossa live. Então, gente, últimos recados aqui. A Sabino, a Treinamento e Desenvolvimento, com toda essa mudança mundial que está acontecendo, teve também que se readequar. Então, a gente preparou aqui um planejamento bem especial, com diversas novidades. E uma das novidades que estão chegando aqui é a vinda do IAGE, para trazer mais desses conhecimentos a respeito de Enneagrama e futuramente sobre outras ferramentas também. Tem uma pergunta aqui do Douglas Mori. Enneagrama com IAGE foi um divisor de águas para mim. Vale cada minuto, cada centavo, esse processo intenso de autoconhecimento com ele. O Fabinho disse: eu aprendi aqui autoconhecimento. Ele disse: autoconhecimento é a chave para a compreensão da vida. Gratidão. O Franz disse o seguinte: o Enneagrama foi um divisor de águas na minha vida. A Valéria: a importância do autoconhecimento. A Bia: essa live nos trouxe mais consciência. A Valéria escreveu: obrigado, Bia, sensacional. Lembrando você então que assistiu a gente, que chegou agora, nós temos aqui um recado especial. No dia 6 de maio, das 20 às 21 horas, vai ser uma quarta-feira, vai rolar um webinar, ou seja, uma palestra online, totalmente de graça com o IAGE, com ainda mais informações sobre Enneagrama. Então, terminando a live, você vai no link que está na bio da Sabino TED Oficial, clica lá, faz a inscrição na palestra e garanta a sua vaga. São vagas limitadas. O pessoal do mundo lá de fora disse: parabéns pela live, senhores. Um beijo no coração de vocês. É o Gesiel, que legal. O Eric: Enneagrama é autoconhecimento puro. A Stephanie França disse: parabéns pela live, Enneagrama é autoconhecimento, melhora da vida e entendimento no profissional e no pessoal. É Stephanie, não é? Com certeza. Beijão pra vocês. E aí, últimas palavras? Gratidão, fico à disposição de qualquer tipo de necessidade e para mim é sempre um prazer. Muito obrigado. Isso aí, gente, um prazerzão estar com vocês nessa noite. Foi uma noite muito legal mesmo. Foi a nossa maior audiência de todas as lives até aqui. E que esse conhecimento possa chegar nos ouvidos e nos olhos de quem realmente precisa. Beleza, pessoal? Uma ótima noite para vocês. Obrigado pela presença. Tamo junto. Obrigado, boa noite. Boa noite.